que ataque de tiozinhos vai ser um dos crimes mais comuns que vão ter no Japão. Olha só essa matéria. Não tenho dinheiro, disse o homem de 77 anos, guarda-me esse número, preso perto do terminal rodoviário de Bandai, em Niigata, sob suspeita de porte de faca de cozinha, possivelmente envolvido em um caso de ameaça a uma mulher em uma padaria. Bom, eu ainda não fui vítima de tiozinhos, de senhores de idade, mas pode ser que eles acabem virando um novo criminoso suspeito que ronda aqui o Japão. E isso eu digo justamente por conta de como o Japão trata os idosos. Se eu não me engano, a aposentadoria você tira ela nos seus 60 anos, né? Tradicionalmente é aos 60, mas parece que o governo incentiva você para você continuar com o emprego até os 70, né? Por conta da nossa querida economia. E também porque a aposentadoria aqui é um valor muito baixo. Se eu não me engano, é algo ali em torno dos seus 100 mil ienes por mês. Eu não lembro, mas não é uma quantia que você consiga. Se eu não me engano, é uma quantia que você consegue só pagar um aluguel, assim, nível baixo para médio. Você não consegue pegar um local decente para pegar um aluguel decente para morar. Então, para você ver que a sua aposentadoria não vai ser valor cheio do seu salário, vai ser uma parcela e essa parcela não dá nem pro aluguel. Então, o que eu vejo que aconteceu nessa situação, né? Esse cara ele não planejou bem a sua aposentadoria, ele fez um pé de meia mais ou menos, talvez deixou de trabalhar nos 70 anos, pensando, chega, eu só quero viver gostoso, e aí ele pensou: bom, eu vou usar minha grana, meu pé de meia aqui, parei de trabalhar, acabou a grana, e aí ele pensou: bom, que opções eu tenho? Qual a pior coisa que pode acontecer? Na cadeia, talvez o pessoal irá cuidar de mim. Então, foi para esse lado. E olha que isso nem é a primeira notícia. Eu já ouvi rumores de outras notícias semelhantes, mas uma matéria explícita dessa forma é a primeira vez que eu leio aqui. Então, eu vejo que isso é algo que pode acontecer com mais frequência aqui no Japão, não é um caso isolado. E, bem, para quem não sabe, eu moro aqui no Japão já faz um pouco mais de um ano e meio e trabalho como engenheiro de software e youtuber nas horas vagas. Então, esse ponto aqui, cara, é um pouco preocupante porque você tem esses tiozinhos que já estão recebendo essa merreca de aposentadoria, só que uma vez que esses tiozinhos ele acabam indo para presídio, você tem um possível custo crescente na nessas celas, né? Você precisa manter esses presídios. Então, se você acaba tendo uma onda de tiozinhos criminosos, cara, você meio que sustenta duas vezes esses tiozinhos. Então, você tem um problema aí, né? Tipo, cara, por que que você tem um sistema de aposentadoria zoado, né? Assim, você sabe por quê, né? O governo, ao invés de investir na sua população, prefere pagar de bom moço internacionalmente. Um ponto que eu vejo que você pode driblar isso aí, né? E esse é meu ponto de vista, como que você tanca o Japão para você não cair nessa situação intancável de ter que assaltar alguém com uma faca de pão, é você traçar uma meta. Minha meta é, se aos 60 anos eu não conseguir, de repente, achar alguma outra forma de fazer grana que não seja por meio do meu trabalho 9 por 6, acabou. Minha vida acabou. Eu tenho que trabalhar até a morte. Porque depois de você se aposentar, eu não vejo que você vai ter uma aposentadoria decente para conseguir cobrir os seus gastos, seu estilo de vida, né? E depois dos 60, cara, você não quer, de repente, ter que ficar ali economizando. Pensa só que frustrante. Você trabalhou a porra de uma vida toda
E quando você está finalmente querendo aproveitar um pouco mais do tempo que você tem que ficar economizando porque não tem grana mais. Então, porra, que merda de vida, né? E aí vem o porquê de você ter que considerar ou achar algum negócio que você consiga abrir fisicamente, ou algo na internet, ou de repente algum tipo de parceria com alguém, sei lá, cara. Ache um sistema para você não ter que depender do Estado, porque dependendo do Estado, ele literalmente te usa como uma laranja, ele chupa o doce e joga o bagaço fora. E aqui você vê o bagaço tentando se rebelar, né? O que vai acontecer? Ele vai para cadeia e aí lá ele vai ser cuidado pelo Estado, só que não das melhores formas possíveis, né? Mas pelo menos ele vai ter um teto, talvez comida, eu não sei. Só que aí vai ser dinheiro público sendo utilizado aqui, né? Infelizmente. É, bom, eu falei da faca de pão, né? Porque é literalmente a arma que ele estava usando, né? O homem que ameaçou com uma faca. Uma funcionária na faixa dos 20 anos sofreu um corte na mão esquerda durante a luta com o homem. Ela estava consciente quando foi levada para o hospital. É, então, bom, você vê que o cara saiu esfaqueando a galera e aí ele foi preso no mesmo instante porque ele feriu essa lei de controle de espadas e armas de fogo. É, assim, se você estiver no Japão, toma cuidado se tiver algum tiozinho, né, próximo de você, porque você pode acabar sendo atacado, né? Só que, cara, se você mora aqui no Japão como residente, assim como eu, abre bem o olho para tentar achar alguma alternativa de não deixar a sua alma aqui no trabalho, no Japão, né? Principalmente quem vem aqui na fábrica, cara. Quem vem aqui na fábrica e vai e pensa só em trabalhar em fábrica. Eu não consigo imaginar o quão lascado a pessoa vai estar nos seus 60 ou 70 anos. Assim, eu acho que eu não vi nenhum youtuber que more por aqui e esteja fazendo isso. Eu desconheço. Mas eu acho que deve ser insano, cara. E ter que tancar o Japão só com a mesadinha de como é que é? 100 mil ienes. 100 mil ienes eu acho que deve estar uns 3 mil reais aproximadamente. 3 mil, 4 mil, não sei. Mas para você, isso aqui é a realidade do Japão, cara. Para quem é da terceira idade, é meio que uma realidade intancável, bem difícil de você lidar. E o plano que eu sugeri é esse. É esse ou, sei lá, tancar o postil. Assim, o postil também é complicado, cara, porque, porra, acho que não tem país que consiga te dar uma boa aposentadoria hoje em dia. Acho que todo mundo esquerdou tanto que enfiou a qualidade do poder de compra naquele lugar. E aí você não consegue tirar tanto proveito da sua terceira idade, né? Você precisa garantir alguma engenhoca ali que vai ficar produzindo grana para você, alguma impressora de grana para você não ter que depender disso, né? Eu acho que o conselho final é seja independente do Estado e tenha uma forma de gerar grana para você para não ter que capotar literalmente capotar na cadeia, né? Para você ter que depender totalmente do Estado. Afinal, eu acho que é isso que é o plano final, né? Pô, para que cuidar desse bando de idosos, né? Mete logo na cadeia. Tipo, você trabalha a vida toda, age como um cidadão de bem, para no final você cair como um criminoso e ter que depender totalmente do Estado. É porque aqui no Japão tem-se essa narrativa, né? Tipo, você vai, trabalha a sua carreira firmemente, o Japão ele orienta você a trabalhar até os 70, você vai, trabalha até os 70, você sobrevive aí mais 7 anos, acabou a grana, o que eu faço? Parto pro ataque, né? Tipo, você pensa, caramba, o que eu vou fazer na vida, mano? O cara fica assim, sem chão, né? Eu usei todo o meu dinheiro, o que acontece? O que eu faço? Eu consigo entender um pouco por esse lado que o cara deve estar pensando nesse momento. Mas assim,
sem querer vitimizar, tem outras. O cara poderia ter visto outras possibilidades ou parado de ser tão quadrado e ver que o Estado ele é o nosso maior inimigo, é a nossa máfia. Mas enfim, deixa aí os comentários que você tiver em mente quando ver esse vídeo. Considere se inscrever no canal se você curte notícias do Japão e dê aquele joinha para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.